Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Carlinhos Alves, direto de Fortaleza. Chegamos à sua casa com o Futseracast, um podcast que fala de futebol, futsal, futebol americano e rugby, de história, de notícias dos clubes, de entrevistas e demais curiosidades do futebol cearense, em suas diversas modalidades. Em procura de criar um calendário para o futebol cearense, no segundo semestre, a Federação Cearense de Futebol criou a Copa Fares Lopes, com o intuito também de dar uma vaga na Copa do Brasil. O torneio nessas edições foram ganhos apenas por equipes do interior, até porque os grandes da capital, Ceará e Fortaleza, geralmente não têm interesse no torneio e sempre mandaram equipes sub-20 ou alguns reservas, ou nem participaram muitas vezes. Hoje vamos saber mais um pouco sobre esses campeões. O primeiro ano da Copa Fares Lopes foi em 2010 e se chamava ainda Copa Unimed Fortaleza, devido ao patrocinador. Foram 12 equipes que jogaram em 3 grupos de 4 equipes cada. O torneio se realizou de 18 de agosto a 24 de novembro e teve 128 gols em 50 partidas, uma média de 2,56 gols por partida. O artilheiro foi Carlos Alberto, do Guarani de Sobral, e Cleiton, Tiradentes, com 5 gols cada. O Tiradentes teve o melhor ataque, com 14 gols, e também a melhor defesa, que tomou apenas 2 gols, e a maior goleada também foi do Tigre, da PM, 7-0 sobre o Caucaia. Na fase de grupo, o Tiradentes liderou o grupo A com destaques além dessa goleada para 3-1 sobre o Ceará. No grupo B, o Icasa liderou com 14 pontos e fez 4-1 no Boa Viagem com gols de Juba, Sérgio, Marcelo Mineiro e Júnior, e 2-0 sobre o Guarani de Juazeiro, gols de Carlinho e Marciano. No grupo C, o Itapipoca saiu na frente, com 9 pontos, e destaque para a vitória de 2-1 sobre o Ferroviário, com gols de Serginho e Lázaro. Nas quartas de finais, o Horizonte venceu o confronto contra o Guarani de Juazeiro. O Ferroviário derrotou o Itapipoca, o Icasa eliminou o Guarani de Sobral e o Tiradentes venceu o Limoeiro. Na fase seguinte, o Ferrim, com 2 derrotas, foi eliminado diante do Horizonte. E o Icasa não tomou conhecimento do Tigre, com 2 vitórias soberbas. Na grande final, o Horizonte venceu a primeira por 2-0. Na segunda partida deu 3-1 Icasa. E no final, o Horizonte seria campeão da primeira Copa Fares Lopes de 2010 e garantiu a vaga aí na Copa do Brasil. Em 2011, apenas 8 equipes entraram no torneio e se dividiram em 3 grupos de cada,
com 2 classificados por grupo e se dividindo na segunda fase com mais de 2 grupos de 3, que daria 2 vagas para cada para a semifinal. A competição se realizou de 2 de agosto a 12 de outubro, com 103 gols em 36 partidas. André Cassaco, do Horizonte, foi o artilheiro com 8 gols. Um público total de 17.573 e a média por jogo de 532,5 pessoas. Ceará, Tiradentes e Itapipoca saíram da competição e foram punidos com a exclusão de um ano do torneio. O Horizonte liderou o Grupo A com 9 pontos e destaque para a vitória de 1-0 sobre o Fortaleza. Gols de André Cassaco. No Grupo B, o Icasa, com 7 pontos, foi o líder e venceu o Limoeiro 2 vezes pelo mesmo placar de 3-0, com gols de João Neto, Davi, Luiz Ricardo, Diogo França, Almir e Fábio Lima, somando as 2 partidas. No Grupo C, Guarani de Sobral, com 9 pontos, venceu de forma semelhante o Itapipoca 2 vezes, por 3-0, só que dessa vez por WO. Mas destaque em campo foi o êxito contra o Ferroviário, gols de Niel e Rafael. Nas semifinais, o Horizonte venceu 2 vezes por 5-0 o Maranguape. Já o Guarani de Juazeiro perdeu de 2-1 para o Guarani de Sobral e depois venceu de 3-2 e se classificou para a final. Mais uma vez o Horizonte seria campeão, dessa vez com um empate por 1-1 e uma vitória de 4-2. Quer dizer, 2 anos seguidos, Horizonte, no caso, bicampeão da Copa Fares Lopes logo no início, nas primeiras edições 2010 e 2011. No ano seguinte, 2012, 11 equipes se dividiram em 3 grupos. O grupo A e B com 3 equipes cada e 2 vagas cada para a fase seguinte. O grupo C com 5 equipes e 3 vagas. O Guarani de Sobral fez 12 pontos e sobrou indo direto para as semifinais. Horizonte liderou o grupo B e Icasa o grupo C. Como Juazeiro, Barbalho e Fortaleza desistiram no meio da competição, ficaram apenas 8 times no torneio. No mata-mata, Horizonte venceu 2 vezes o Maranguape de 2-0. O Guarani de Juazeiro derrotou o Crato também 2 vezes, 1-0 e 2-0, e o Icasa fez 3-1 e 1-0 sobre o Ferroviário. Nas semifinais, 2 vitórias do Horizonte de 2-0 sobre o Guarani de Sobral. E o Guarani de Juazeiro derrotou o seu maior rival, o Icasa, após empatar em 2 jogos, 1-1 e 2-2. No final, o primeiro jogo saiu 1-1, mas no jogo decisivo, o Guarani de Juazeiro não tomou conhecimento do rival e aplicou 4-0. O jogo foi no dia 30 de setembro de 2012, no Romeirão, para 1.225 pagantes. De um lado, o Guaraju, treinado por Alencar Mota, foi escalado com Fábio, Roberto Baiano, Tony Belém, Marcelo Mineiro, Panda, Guídio, Ramon, Djalma, Lama, Renato Frota, Niel, depois Narciso e Paulo Ferreira, depois Júnior Juazeiro. Já o Horizonte do treinador Roberto Carlos foi a campo com Mondragon, Dedé, Douglas, Cleito, Johnny, Walter, Albano, Márcio Tarrafas, Elanardo, depois Clodoaldo, Estênio, Júnior, Maciel, depois Carlos Alberto. Os gols foram de Lamar, Niel, Júnior Juazeiro e Guídio,
Com o título, o Guarani de Juazeiro garantiu a vaga na Copa do Brasil do ano seguinte. Nesta rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Já em 2013, 14 clubes entraram aí para disputar entre os dias 12 de setembro e 9 de novembro. Jogaram em 3 grupos de 5 cada, com a classificação de 3 equipes de cada grupo para a segunda fase, que seria já o mata-mata. O Caucaia acabou desistindo. No grupo A, Ferroviário liderou com 7 pontos. No grupo B, quem saiu em primeiro foi o Guarani de Sobral com 12 pontos. E no grupo C, o Barbalha levou a melhor com 12 pontos. No mata-mata, o Maranguape atropelou o Maguari por 5-1 e 4-0. Depois o Barbalha venceu o Uniclinic 2 vezes, 1-0 e 2-1. O Guarani de Sobral venceu por 1-0 e empatou 1-1 com o Ferroviário. E o Icasa ganhou 2 vezes do Tiradentes, 3-0, WO. Nas semifinais, o Barbalha venceu 4-3 e 4-0 o Maranguape. E o Guarani de Sobral ganhou de 2-1 e 3-2 aí do Icasa. Na grande final, o Guarani de Sobral venceu a primeira partida por 2-1 e perdeu a segunda por 2-1, com o título ficando aí para o Barbalha. Vamos acompanhar aí o grande jogo aí com áudio da FCF TV, essa grande final aí. Uma partida com emoção, alegria, ansiedade e tensão. Com o apoio da torcida, o Barbalha conquista o título da Taça Fares Lopes 2013 e garante o acesso para a Copa do Brasil de 2014. Os jogadores comemoraram com os torcedores a vitória sobre o Guarani de Sobral no estádio Hinaldão. Lançamento em profundidade aqui na direita do ataque. Marcos Vinícius tocou para Leilson, chutou pro gol, a bola vai sobrando pro gol! Da Barbalha! Edson, camisa 19. Abrindo o placar aqui no estádio Hinaldão em Barbalha. O Barbalha estava em cima, agora é o Guarani de Sobral. Vai descendo a equipe do Barbalha. Gol! Gol! Barbalha! Vitor Cearense. Recebe aqui na esquerda. Danilo Pitbull cruzou para dentro da área pro gol do Guarani de Sobral. É a equipe do Barbalha, campeão da Taça Fares Lopes 2013. O Barbalha se torna campeão e vai para a Copa do Brasil 2014. Parabéns à cidade de Barbalha, que vai sediar o Campeonato Nacional. É um feito para a cidade de Barbalha. Suas cores carregam no peito, Barbalha sempre campeão. No ano de 2014, entre os dias 13 de agosto e 12 de novembro, 12 equipes participaram de mais uma edição da Copa Fares Lopes, com 129 gols em 54 partidas. Aí no caso, São Benedito teve a melhor defesa e aplicou a maior goleada também, 5-2 em cima do Ceará. Horizonte foi o melhor do Grupo A,
São Benedito o melhor do grupo B e Icasa o melhor do grupo C. Nas quartas de finais, o Guarani de Sobral perdeu de 1-0 para o Ferroviário, mas ganhou de 2-1 aí e se classificou às semifinais. Do mesmo jeito, Icasa fez diante do Iguatu. O Ceará, que venceu a primeira contra o São Benedito, perdeu a segunda de goleada. O Tigre da PM, com 2 empates, 1-1 e 0-0, levou a melhor diante do Horizonte. Nas semifinais, o Icasa venceu o Ferroviário 2 vezes, 1-0 e 2-0. O Tiradentes venceu 2-0 e 3-1. A melhor equipe da competição na classificação geral, o São Benedito, com 14 pontos. Na final, primeiro o Tiradentes venceu de 2-1 o Icasa e no segundo jogo, o Icasa venceu de 2-0 e se sagrou campeão, com gols de Nailon e Dodô. Vamos acompanhar, Vamos acompanhar aqui essa partida. Mais uma vez para você, aí, com o áudio aí da Federação Cearense de Futebol. Icasa venceu o Tiradentes, conquistou a Taça Fares Lopes 2014 e garantiu vaga na Copa do Brasil de 2015. No primeiro jogo, o Tiradentes derrotou o Icasa por 2-1 no estádio Presidente Vargas. Jogando em casa e precisando reverter a vantagem construída pelo Tigre, o Verdão do Cariri aproveitou os espaços e venceu por 2-0 no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte. Sobrou com o Lucas, olha a bola aqui pro Gilberto, fez o cruzamento para a área, toque de cabeça, gol! Icasa! Aos 8 minutos de jogo, faz o primeiro da partida, Nailon! Consegue o domínio, tá dentro da área, tá pedindo bola, o camisa 17, Júnior Barros, bola mais atrás pro Lucas, dividiu, o chute do Dodô, gol! Após o apito final, o Icasa comemorou o resultado com a sua torcida. Ao capitão, a entrega da taça, Nailon, o homem que fez o primeiro gol do Icasa nessa partida, ergue a Taça Fares Lopes, Icasa, campeão da Taça Fares Lopes 2014. Sobre a maior torcida, nossa corrente de mão em mão. O verde vale do Cariri é a bandeira do nosso esquadrão. Desfraldada sobre a maior torcida, nossa corrente de mão em mão. Meu padrinho nos gramados do céu, é mais um craque a hora, meu perdão. A fé nos conduz à vitória, e casa eterno campeão. Aí a reportagem de Patrícia de Castro. Na sexta edição, em 2015, 10 equipes disputaram entre os dias 26 de agosto a 29 de novembro mais um título e uma vaga na Copa do Brasil. 2 grupos de 5 cada se enfrentaram, classificando-se 4 de cada para o mata-mata. No grupo A, o líder foi o Iguatu, com 14 pontos. No grupo B, foi o Tiradentes, com 15 pontos. Nas quartas de finais, o Iguatu derrotou o Ceará 2-0 e 1-0. O Guarani de Juazeiro venceu 3-1 e empatou 3-3 com o Ferroviário. O Guarani de Sobral venceu Fortaleza 2 vezes por 3-0. O Alto Santo venceu uma por 1-0 e perdeu por 2-1 para o Tiradentes, mas se classificou nos pênaltis. Nas semifinais, o Guarani de Juazeiro ganhou 2 vezes do Iguatu, 3-0 e 2-1. O Guarani de Sobral, para chegar à final, empatou uma de 1-1 e venceu outra de 2-1 sobre o Alto Santo. Na final,
de Guaranis deu a melhor para o Guarasol. Então vamos acompanhar aqui esse jogo, essa final, para você aqui, com o áudio aí, no caso dessa vez, um áudio super importante aí, vamos acompanhar, aí que a gente traz para você, do jogo importante, Guarani de Sobral 2, Guarani de Juazeiro 1. Negado, a emoção foi o que não faltou. No final da Taça Fares Lopes, negado, o campeão foi decidido no primeiro tempo. Na tarde de ontem, lá no estádio do Junca, aí na querida cidade de Sobral, Princesa do Norte, Guarani de Sobral venceu de virada o Guarani de Juazeiro 2-1, bicho, e conquistou o título inédito. Ao erguer a taça, o Cacique do Vale garantiu uma vaga na Copa do Brasil 2016. Isso é muito legal. Parabéns ao Guarani de Juazeiro, macho. Sobral. Parabéns aos dois. Os dois foram pra final. Tudo é rubro-negro. Luiz Torquato, a taça diz que é a tua cara já é o besouro da dengue. A movimentação era grande. Fazia tempo que o estádio do Junco não ficava assim. A torcida empolgada fez a festa com sinalizadores, bandeirão e muito barulho. Confiantes na vitória, eles arriscaram um bom palpite. 2-0, Guará. 2-0 estaria bom demais. Antes de entrar em campo, o barulho do Cacique do Vale ecoou no vestiário. O grupo estava animado. Por outro lado, o Leão do Mercado estava silencioso, porém confiante, mesmo sem o comando do técnico Edson Leivinha. A gente sente a falta dele, com certeza, mas o trabalho que ele fez pra gente durante a semana, durante o tempo todo que ele esteve aqui, foi um trabalho muito bom e a gente sabe bem assimilar dentro de campo. A partida começa quente como o calor de Sobral. As duas equipes pressionam, mas o Guarasol, correspondendo ao apoio da torcida, foi com tudo para cima do adversário. Tentou abrir o marcador 1, 2, 3 vezes sem sucesso. Como no futebol tem aquela velha história de quem não faz, leva, aos 9 minutos, num contra-ataque rápido de Otacílio Neto, a bola sobrou nos pés de França, que chutou direto para o gol. O Bugre sentiu o gol, a torcida ficou calada. Os visitantes começaram a mandar no jogo. De repente, Thiago Furlan apareceu pela esquerda, se livrou da marcação e, com habilidade, tocou na medida certa para Dudu e Tapajé empatar. A virada do Guarasol veio num lance polêmico. O árbitro marcou pênalti depois de um agarra-agarra dentro da pequena área. Thiago Furlan foi para a cobrança. Ele parou, observou, chutou a bola com calma no cantinho direito da rede, deixando sem chances o goleiro Alberto e a torcida enlouquecida. Final de primeiro tempo, 2-1 para o Cacique do Vale. Na volta do intervalo, os donos da casa controlavam o jogo. O Guarani de Juazeiro ainda tentou de todas as formas, mas não conseguia chegar no empate. Mas nada mudou. Apito final e o estádio do Junco se transformou numa grande festa. Depois de tanto sufoco, o Guarani é campeão da Taça Fares Lopes. E para a alegria da torcida, está na Copa do Brasil em 2016. Guarani campeão, nós estamos na Copa do Brasil no próximo ano. É só alegria em Sobral! Uma alegria que não cabe no coração desse pequeno torcedor. Emoção que enche o coração de quem batalhou, superou todas as adversidades, venceu e agora vai participar da segunda competição mais importante do país. Eu sabia da nossa competência, da competência dos atletas e graças a Deus na reta final a equipe mostrou que é forte e estamos de parabéns por tudo isso, né? A sensação
é a melhor possível. Não sei descrever porque foi uma ansiedade para dar esse grito e hoje eu posso gritar que sou campeão. De dever cumprido, Feliz por ter ajudado o Guarani e mais feliz ainda porque essa torcida merece. Então, estou me sentindo com o dever cumprido e estou muito feliz por ter ajudado o Guarani a ter saído com o título. Nossa equipe lutou do começo ao final, era merecedor dessa grande vitória. Agora é comemorar este título importante, inédito, com o Guarani e essa torcida maravilhosa. E finalmente, em 2016, 10 participantes, 69 gols e 32 partidas. Entre os dias 7 de agosto e 22 de outubro disputaram a 7ª edição da Copa Fares Lopes. No grupo A, com 5 equipes, o Guarani de Sobral levou a melhor com 8 pontos. No grupo B, Alto Santos com 12 pontos. E no grupo C, Guarani de Juazeiro com 9 pontos. Foram os melhores da primeira fase. No mata-mata, Floresta venceu 3-1 o Alto Santo e perdeu de 2-0, mas se classificou pelo gol fora de casa. O Horizonte atropelou o Sport Limoeiro 3-1 e 6-0. O Crato eliminou o Guarani de Sobral de 3-0 e 1-0. Finalmente, o Guarani de Juazeiro venceu o Leão do Pici por 1-0 e 3-1. Na grande final, duas figuras já vencedoras da Fares Lopes, Horizonte e Guarani de Juazeiro. No primeiro jogo, 2-1 para o Guarani e no segundo aí, um empate 1-1 com o título para o Guaraju. Vamos acompanhar aqui agora esse grande jogo da final para você acompanhar com toda a alegria aí da torcida do Guarani de Juazeiro com áudio da Federação Cearense de Futebol. Acabou perdendo a bola ali, o Thalisson veio pro contra-ataque aqui, a equipe do Horizonte. Botou pra correr aí o Felipe. Já passou pela marcação, pode arriscar, chute pro gol! Gol do Horizonte! Em 2012, o Guarani de Juazeiro foi campeão da Taça Fares Lopes. O Horizonte levantou a taça 2 vezes, em 2010 e 2011. Na tarde deste sábado, dia 22 de outubro, aconteceu a final da Taça Fares Lopes no estádio Domingão. Em busca do tricampeonato, o Galo do Tabuleiro criava chances, mas a bola não entrava no gol. Você vai recebendo aqui o que tinha. Cruzamento ali pra dentro da área, toque do Otacílio, a bola vai sobrando. Um chute pro gol, bateu na rede pelo lado de fora. Vai recebendo ali Kleber Paraíba. Um toque mais à frente, a bola vai sobrando. Olha o gol, na trave! E a bola vem, tira ali a defesa. Vem chegando aqui o Guarani, um chute pro gol. Juninho. Vem pro contra-ataque aqui o Guarani de Juazeiro. Vai chegando aqui com o Juninho. Chegou o Juninho, foi empurrado e é pênalti. Aí vai, Juninho, vai cobrança. O Guarani de Juazeiro jogava pelo empate. E vem chegando o Guarani. Pode fazer o gol, pode matar o Guarani. E não matou. O Horizonte empatou com o Guarani de Juazeiro. Além de levantar a taça Fares Lopes, o Leão do Mercado conquistou a vaga na Copa do Brasil 2017. Parabéns, meu filho! Vai o capitão aí, Jefinho! Vai para levantar a taça! O Guarani de Juazeiro, bicampeão da Taça Fares Lopes! Guarani de Juazeiro conquistou a Taça Fares Lopes. Mais uma vez, é o bicampeão da Taça Fares Lopes.
juntamente com o Horizonte, tem 2 títulos. São os 2 papões aí da Taça Fares Lopes. Tá aí, Taça Fares Lopes. Como você pode ver pelo nome, o torneio é uma homenagem a Fares Cândido dos Lopes, que faleceu em 2004, com 70 anos, ainda como presidente da Federação Cearense de Futebol. Aí no hino do Guarani de Juazeiro ao fundo, ele era de Oroz, o Fares Lopes. Era um comerciante que começou no futebol de salão como dirigente e depois aí no futebol de campo. Como 2 vezes presidente do Fortaleza, ele era irmão do cantor Fagner, também torcedor do Leão de Aço. E enquanto a gente aqui chega aos momentos finais desse programa, ouvimos o hino dos campeões, Horizonte. Horizonte, Futebol Clube, és para sempre meu time honrado. São tantos anos de tua história, de honra e glória, as caminhadas grandes atletas. Agora Icasa também, super campeão aí da Taça Fares Lopes. Guarani de Sobral também é um hino importante, linda cidade de Sobral, e o clube de lá. Guarani, teu nome é uma glória, Guarani, símbolo de vitória, Guarani, na luta és tão forte, és orgulho da princesa do norte, és cacique de um vale grande. E finalizando o hino do Barbalha, outro campeão aí da Taça Fares Lopes. Salve o nosso tricolor, Barbalha, clube do meu coração. Suas cores carrego no peito, Barbalha sempre campeão. Suas cores carrego no peito, Barbalha sempre campeão. Edição e narração Carlinhos Alves. Agradecimento à sua audiência e sua sintonia. Um grande abraço para você. Barbalha sempre muito no peito e na raça, levanta esta taça.